Vamos ver se agora a gente vai conseguir, se vai dar certo. Sejam todos muito bem-vindos. Carlos, meu integrante da comissão. Agora ali, entrou registro, deixa eu abrir. Agora vai dar certo. Agora sim. Agora. Assim, tecnologia não é fácil, né? Ah, não é fácil. A primeira live a gente não esquece, né, doutor Lamana? É, isso mesmo. Para mim, pelo menos, é a primeira. Vamos ver se a gente consegue se sair bem aqui. Vamos lá. Bom, a gente tem 1 hora para conversar, tá? Eu não sei se o enquadramento aqui tá bom. Acho que vocês estão ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, só deem um joinha aí para nós, para a gente, se precisar fazer algum ajuste de som, alguma coisa, a gente pode fazer. Bom, então eu gostaria de iniciar agradecendo primeiro a oportunidade que o IBDFAN do Rio Grande do Sul nos proporcionou, né, doutor Lamana, de poder falar um pouquinho sobre as atividades notariais e registrais. Eu sempre digo assim que o IBDFAN é um instituto super conceituado, que conquistou um respeito, uma credibilidade muito grande no que diz respeito ao direito de família, né? E o direito de família tem uma relação muito próxima com as atividades notariais e de registro. E o bacana do IBDFAN, na minha opinião, é justamente porque ele reúne profissionais do direito de várias áreas, né? Então a gente tem advogados, a gente tem estudantes, a gente tem juízes, a gente tem notários, registradores, e todas essas pessoas pensando o direito sempre de forma muito democrática. Que sempre são muito construtivas, né? Então, eu convidei várias pessoas também que não são do IBDFAN, e fica aqui o meu convite, então, para esses alunos, para esses outros colegas que ainda não fazem parte do IBDFAN, para conhecerem o IBDFAN e também participar da Comissão de Direito Notarial e Registral, né? Atualmente eu estou coordenando a comissão aqui no Rio Grande do Sul, sou vice-presidente da comissão no âmbito nacional, a nossa presidente é a professora Márcia Fidelis, que é registradora civil, que deve estar nos acompanhando, e então agradecer essa oportunidade para a gente poder conversar um pouco. Agradecer também a professora Lamana Paiva, que sempre atende aí os meus pedidos, me ajuda muito, sempre que é para essa parte educativa, né, doutora Lamana, a gente tem uma parceria bacana aí. Agradecer a sua disposição de poder falar para nós um pouco e sobre esse tema que é a essencialidade dos registros e das atividades notariais, especialmente nesse momento que a gente vem vivendo, né? Que é uma situação totalmente atípica, ela é nova para todos nós todos estamos nos adaptando, seja no ambiente de trabalho, seja em casa com os filhos, né? O home office, então tudo é muito novo, tudo é muito diferente. No entanto, a gente tem algumas demandas da nossa vida que não param, que não fazem uma pausa, e dentre elas a gente tem aí atividade notarial e registral como exemplos. Então, eu gostaria de já em seguida passar a palavra para o senhor. O doutor Lamana Paiva, imagino que praticamente todo mundo que está aqui conhece, mas se eventualmente alguém não conhece, ele é registrador de imóveis da primeira zona de Porto Alegre e atualmente é presidente da Noreg aqui do Rio Grande do Sul. Então eu vou passar a palavra, a gente vai fazer aqui um bate-bola, né, doutor Lamana, vai conversando um pouco, a ideia aqui é mais uma conversa bem informal mesmo, especialmente para aqueles que não são notários e registradores. Eu acho que o nosso foco principal hoje aqui é todas as pessoas, a importância desses serviços e como que eles estão nesse momento. E se o senhor puder começar, então, falando o que é a Noreg, né? Qual é a atuação da Noreg e passar em seguida aí para a sua exposição. Muito bem, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a doutora Karen Rosa
por dar esta oportunidade de o convite para falarmos sobre o direito notarial e direito registral, num momento de muita dificuldade que estamos passando, que o mundo todo está assombrado com esse vírus que veio e que a todos preocupa, e para falar justamente sobre essa nova tecnologia que nós estamos vivendo hoje e principalmente por que os serviços notariais e registrais são essenciais, a sua essencialidade. E é no momento de adversidade é que a gente cresce também. E o sistema registral e notarial, a meu juízo, por toda a vivência que eu tenho, por tudo que eu consigo vislumbrar, ele cresceu agora nesse período de 2 meses, eu diria que de 5 a 10 anos. Ele teve uma evolução muito grande mesmo. E por isso eu agradeço ao convite, ao IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu admiro muito, já participei várias vezes de outras jornadas, e cumprimento a sua presidente, a professora Márcia Fidelis, né? E a todos os demais amigos que estão aí nos assistindo para esse encontro de hoje aqui com o IBDFAM e a doutora Kali. E eu diria que a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, lá no OREG-RS, ela congrega todos os serviços notariais e registrais deste estado. E além de termos os serviços notariais e registrais, cada instituição, cada registro, cada ato, cada notaria tem a sua instituição também, que é o caso que nós formamos no Rio Grande do Sul, o Fórum dos Presidentes. O Fórum dos Presidentes, ele é composto por todos os presidentes das demais entidades do nosso estado. Ou seja, o Colégio Notarial, o Colégio Registral, o Instituto do Registro de Imóveis do Estado, o Instituto de Protesto também, o Instituto do Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, a ARPEM, que é a Associação dos Pessoas Naturais do Estado, o Sindregis, né, a ANR também, que é a Associação dos Notários lá do Alto Uruguai. Então, todas essas instituições, elas formam, então, a nossa ANOREG-RS. E nós, uma vez por mês, nós nos reunimos para debatermos os assuntos institucionais que valem para todos os notários e registradores. Mas para chegarmos a este ponto de hoje, nós temos uma história. E toda a história ela deve ser um pouco lembrada para ver o que chegamos e o que fizemos e o que somos e o que representamos. Basta dizer que a Constituição de 88, até o advento dela, nós éramos considerados serventuários da justiça. Portanto, ligados automaticamente, era um cordão umbilical de um dos órgãos do Poder Judiciário. Com o advento da Constituição Federal, em 88, surgiu pela primeira vez um artigo referente a notários e registrador num capítulo separado, fora do Poder Judiciário, que está lá no artigo 236 da Constituição, que diz que os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, este foi o primeiro grande lance que trouxe a Constituição, dizendo que os notários e registradores são profissionais do direito. O artigo 3º da Lei 8.900, que é a lei que regulamenta a atividade, que é o parágrafo 1º do 236, ele diz que os notários ou tabeliães, oficiais de registro ou registradores, são profissionais do direito dotados de fé pública. Então, quem tem fé pública no Brasil? Nós podemos enumerar, talvez, em menos de uma mão. São os notários e os registradores, são os escrivães, são os contadores, os distribuidores e os oficiais de justiças do Poder Judiciário. Esses são os que detêm a fé pública, que serve para comprovar aquilo que se faz, aquilo que é verdadeiro. Correto? Muito bem. Ainda dentro da Lei 8.935, nós temos o artigo 28. Esse artigo 28 diz que os notários e oficiais do registro gozam de independência. Independência. Isto na lei que regulamenta. E, de consequência, em virtude das que foram surgindo
depois da Lei 8.935 de 94, nos tornamos também autônomos. De que formas que notários e registradores são hoje independentes e autônomos? Primeiro, a independência já estava prevista no artigo 28. E a autonomia? Primeira lei, a lei da inventário e partilha, de 2007. Ali, os notários se tornaram autônomos. E os registradores, com a lei 10.931 de 2004, certo? Se tornaram também autônomos, onde pela primeira vez estabeleceu a retificação extrajudicial. Um tipo de procedimento dentro da área registral complexo, certo? E que veio para o extrajudicial, dizendo que se cumprir 212 e 213 poderia ser feita a retificação diretamente no registro de imóveis. Então, atos de jurisdição voluntária que eram procedidos e continuam sendo ainda no judiciário, como é o caso do divórcio, a separação, a partilha, a retificação, hoje passaram a ser exercidos por notários e registradores. Daí a razão, doutora Karen, da independência e autonomia dos notários e dos registradores no Brasil. Para isso, aí nós entramos numa outra seara, que são as normas estabelecidas pelas corregedorias estaduais. E junto com as corregedorias estaduais, em 2004, surgiu a emenda constitucional número 45. Por esta emenda número 45, houve a primeira desjudicialização, que foram as retificações, depois os inventários. Mas junto com isso foi criado o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que passou a exercer um poder em todo o território nacional. Então, o CNJ, juntamente com as corregedorias estaduais, nessa pandemia do Covid-19, estabeleceram normas importantes para que pudesse ter esta essencialidade na matéria. E o primeiro provimento que estabeleceu foi o provimento 45, que tratou de medidas preventivas para esta atividade. E quais são essas medidas preventivas que estabelece no provimento 45? Lá nos seus considerandos, ele diz o seguinte: a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos é o fato de que os serviços notariais e registrais devem ser prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, desde que atendidas as peculiaridades locais. Aí entra o artigo 4º da Lei 8.935. Paralelamente a este provimento, a este provimento número 45, que foi justamente do dia 17 de março, foi o primeiro provimento referente ao Covid-19. O segundo ato, que foi um decreto número 10.252, que regulamentou a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, aonde estabeleceu que são serviços públicos e atividades essenciais, aqui é dispensável o atendimento necessário. E o inciso 37 estabeleceu o seguinte: atividades de representação judicial e extrajudicial são essenciais para essa atividade. Então, como se vê, todos esses provimentos anteriores à pandemia já foram fixados da importância desse serviço extrajudicial para a sociedade. E aí nós entramos no provimento número 47. Perdão, no provimentos números 94 e 95. O provimento 94 do CNJ, ele estabeleceu normas para o registro de imóveis, correto? Esse provimento, ele veio para regularizar o registro de imóveis. Mas imediatamente ao provimento 94, surgiu o 95, que esse é regra geral para todos os serviços extrajudiciais. E aí, lá nos considerandos, ele diz assim, ó, que
Os serviços notariais e registrais são essenciais para o exercício da cidadania, para a obtenção do crédito com direito real, para a prova de inadimplemento de títulos, outros documentos da dívida, com a chancela da fé pública. Então, aqui nós dissemos lá no início do artigo 3º, já foi representado aqui. E daí, para, finalmente, com referência a essa essencialidade das atividades, diz, finalmente, importa assegurar a continuidade da prestação de serviço de suas notas, o registro que é exercido por delegação, bem como a necessidade de preservar a saúde dos oficiais, de seus prepostos e de sua regra geral. Então, como se vê, vemos, então, normas adequadas para estas finalidades. E daí a razão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também emitir vários provimentos, o 8, o 11 e o 12. E aí o último foi o 17. O 17 revogou todos os demais. Então, o que vigora no Estado do Rio Grande do Sul é o provimento 17 da Corregedoria. E este provimento, ele diz que assegura a continuidade da prestação do serviço com as pessoas, eu estou dizendo. Quais as pessoas? As pessoas naturais, aquelas que estão previstas na parte geral do Código Civil. São os nascimentos, são os casamentos, são os óbitos, são das partes gerais. E como se chegou hoje na Central de Registro Civil de Pessoas Naturais? Hoje, qualquer pessoa, aonde estiver, desde que tenha uma internet à sua disposição, poderá solicitar uma certidão de qualquer um dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que o estado compõe-se de 497 municípios, mas nem todos têm o registro civil, mas todos são abrangidos. Se não tem o registro civil de pessoas naturais, ele tem um ofício distrital, aonde é atendido. Então, quem necessitar uma certidão, ele basta entrar na Central de Registro Civil, e aí ele se cadastra, ele faz o pedido, ele faz o pagamento. A primeira busca, eu devo dizer que ela é gratuita para toda aquela pessoa que quiser fazer uma busca, por exemplo, quer saber aonde que nasceu a doutora Karen Henrique da Rosa, basta dizer o nome, se fizer o ano e tudo, e aí vai dizer, olha, a doutora Karen foi registrada no primeira zona do registro. Essa busca ela é gratuita. Aí faz o pedido, daí ela vai pagar as despesas normais estabelecidas no regimento de emolumentos. Então, o registro civil, que é dedicado às pessoas, agora mais do que nunca nesse momento, com os óbitos, então, isso aí é que nós estamos sofrendo hoje com essa pandemia que estamos passando. Então, o Registro Civil de Pessoas Naturais tem a sua central, e essa central também hoje está emitindo certidão. E se alguém quer tirar uma certidão, por exemplo, de Santo Ângelo, e quer o físico dela, ela pode materializar em qualquer um dos 7 registros civis de pessoas naturais constante aqui em Porto Alegre. Aliás, são 8 hoje. 8 registros civis. Então, ele escolhe um e materializa lá a sua certidão e pega o físico. E aí segue ainda dos bens. Quais os bens? Os bens móveis, por exemplo. Os bens móveis são representados pelo registro de títulos, documentos e pessoas jurídicas. O registro de títulos, documentos e pessoa jurídica também possui uma central estadual. E por lá pode ser pedido os seus dados. Também dentro dos negócios, nós vamos encontrar o tabelionato de protesto. Nós temos hoje o Instituto IEPRO, Instituto do Rio Grande do Sul. Este instituto tem o seu site e também a sua central de atendimento. Eu não preciso sair de casa para saber se a doutora Karen tem título protestado ou não. Basta eu saber o CPF dela.
me cadastro nessa central, pesquisa, e eu já recebo, também gratuita. Se eu quiser certidão, aí eu vou pagar. Essa central também, ela atende as pessoas jurídicas. Se eu quiser saber que a pessoa jurídica com CNPJ número tal tem algum título protestado, eu acesso a central do IEPRO e aí vai me dar se tem ou não. Quando são ingressados títulos para apontamento no tabelionato de protesto, depois da formalidade do protocolo e do lançamento da intimação, da guia de pagamento, tá? Uma vez intimado o devedor não sendo encontrado, com autorização do credor, tu pode publicar um edital. Anteriormente, tá, você publicava esse edital em qualquer um dos jornais da capital, por exemplo, se fosse em Porto Alegre, correto? E isso tinha um custo muito elevado também. E você tinha que estar procurando nos editais ali em qual dos jornais que era publicado. Hoje, a central do IEPRO, do Instituto de Protesto, tem também o controle de todo e qualquer edital referente a protesto. Então, quem quiser saber se o seu nome está na lista do edital, basta entrar no IEPRO, vai lá no edital e você tem diariamente todo esse controle. Vejam, então, o crescimento que nós tivemos com esses instrumentos, né, que cuidam a parte dos negócios mobiliários. E o protesto está dentro daqueles também que cuida da inadimplência e tudo mais. E também, eu posso dizer o seguinte, que aí, além disso, nós temos também o registro de imóveis do Rio Grande do Sul. Mas para chegar na central do registro de imóveis, que foi a mais complicada, a mais complexa que nós tivemos até hoje, também teve um passado. Como originou o registro eletrônico no Brasil? O registro eletrônico do Brasil, ele começou com a Lei 11.977. Esta lei é da Minha Casa Minha Vida. Quem não lembra dela? Que regularizou muitas e muitas propriedades nesse nosso Brasil. Porque aquelas pessoas que sem condições, aquelas que não têm como ter uma casa digna, hoje elas têm a possibilidade. E elas perguntavam, por favor, dizem que eu tenho direito à propriedade. Aonde está esse meu direito lá previsto no artigo 6º da Constituição Federal? Está lá previsto o direito à propriedade. Tenho direito à moradia. E como que eu busco? A Lei 11.977, realmente ela trouxe essa possibilidade. E muitas pessoas, graças a Deus e a esta lei, tá, conseguiram o seu lar para ter uma vida. E nesta lei, referente, enquanto a doutora Karen toma chimarrão, eu vou tomar uma água. Toma. E esta lei, da Minha Casa Minha Vida, nos artigos 37 a 40, tratou do registro eletrônico no Brasil. Quando? Em 2009, em julho. E um dispositivo, se é o 38, 39, deu até 2014, deu um prazo de 5 anos para instalar o registro eletrônico. E aí, então, venceu em julho. E aí eu pergunto, como instalar um registro eletrônico num país que é um continente? Um país que tem 8.300.000 quilômetros quadrados de área. Um país que tem 27 províncias, ou então federações, e que tem 3.297 registradores de imóveis, distribuídos em 5.570 municípios. E, como sabemos, uma população acima de 210 milhões de pessoas. Gente, não tinha como instalar. Por favor.
É o maior registrador, o país que mais registradores de imóveis tem no mundo. O segundo é a Espanha, que tem em torno de 1.000 registradores. É o maior da Europa, o das Américas, com exceção do Brasil. E o Brasil tem 3.297 registradores. Então, como instalar em tudo isso? Seria quase que possível. Aí surgiu o julho de 2014 e cadê o registro eletrônico? Certo? Neste período, o IRIB, que é o Instituto do Registro Imobiliário do Brasil, juntamente com a ARISP, que é a Associação dos Registradores, vinham trabalhando para esse sistema. E a ARISP foi uma das pioneiras a estabelecer uma central que depois se tornou nacional em virtude da CENIB, que é a Central de Indisponibilidade de Bens. Todo mundo gosta dessa central. É uma maravilha isso aí, né? Isso aí todo mundo adora. É a morte civil de quem cair lá. Pois bem, a ARISP com o IRIB e criou-se então a Central Nacional da CENIB, e administrada pelo ARISP. E aí a ARISP com o IRIB continuaram a tratar sobre o registro eletrônico. Como não saiu em 2014, em 2015, era ministra corregedora nacional no CNJ, Nancy Andrighi, certo? Todos nós conhecemos a sua capacidade, o seu destaque no mundo jurídico e principalmente no Senado, no Tribunal. E ela emitiu um provimento de número 47 em 2015. E nesse provimento, ela criou a S-REI, Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Esse Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ele só poderia funcionar mediante centrais compartilhadas, estabelecendo que cada estado teria que ter a sua central. Veja só, 27 federações. Como realizar centrais em cada uma dessas federações? Ali, então, começou um trabalho. E o provimento não admitia que se criasse uma central nacional. Compreenderam? Então, tinha que criar primeiro a central estadual, cada estado com uma. Aí nós já tínhamos a ARISP, né? Aí os outros estados começaram a ter as suas, o Distrito Federal teve a sua, né? Depois veio o Rio de Janeiro, né? Veio o Minas, aí veio o Espírito Santo, veio Santa Catarina, veio o Paraná, e vieram outros estados, etc. e tal. E dizia o provimento que se algum estado não pode criar a sua central de registradores de imóveis, certo? Poderá migrar para uma já existente. Então, aqueles estados, naquela época, para a ARISP, correto? Então, o Brasil tinha as centrais já, não individuais, tinha 13 centrais compartilhadas em 13 estados, né, 13 federações, incluindo São Paulo. E daí, como iria funcionar essas centrais? Como funcionariam? Eu era presidente do IRIB. Aí eu tive, junto com a minha diretoria, né, de criar uma coordenação nacional, já que não poderia ter a central, porque era vedado pelo provimento. E aí começamos a trabalhar e viajar por esse Brasil. Em pouco tempo, em menos de um ano, nós conseguimos convencer a Corregedora Nacional, né, de que aquilo não seria uma central, seria uma coordenação para falar a mesma ativos, né? E com isso ela concordou. Tanto é verdade que com essa concordância dela, nós chegamos então em 2016, em novembro, com a coordenação nacional das centrais compartilhadas do Brasil. Então ali formou-se um mapa. Hoje quem acessar os registros, um mapa do Brasil. E aí neste mapa, quem quiser tirar uma certidão, por exemplo, em Santa Catarina, você vai ali, correspondente ao seu estado, clica ali e já cai na central de Santa Catarina. Se você quiser uma do Paraná, a mesma coisa. Se quiser uma do Recife, quiser uma de Manaus, do Amazonas, você vai lá e clica e você consegue fazer
esse detalhe. Então, minha gente, houve um crescimento muito grande, certo? Aí, logo em seguida, depois do provimento esse 47, surgiu a Lei 13.465. Esta lei substituiu a Lei 11.977, que é da Minha Casa Minha Vida, certo? Que trata da regularização fundiária. E lá nessa lei, no artigo 5, também criou o registro eletrônico, criando o ONR, Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Criou, mas tinha que montar, tinha que ter os seus estatutos, tinha que ter as suas entidades, etc. e tal. Tudo previsto. E aí, logo em seguida, veio o provimento 89, que estabeleceu normas para a ação do ONR. Então, esse ONR, casualmente agora, no dia 16 de abril, tá? Mesmo com essa situação toda, tá? Foram aprovados os estatutos do órgão operador nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico de Imóveis, né? E também a diretoria e o conselho. Hoje nós temos uma formação desse OER já funcionando. Agora nós vamos entrar então no plano do registro eletrônico. Como o provimento 95, o 94 e o 95, ele dispôs sobre o funcionamento de registro de imóveis agora, porque os demais eu já falei, certo? Então, nós vamos agora entrar para o Central do Estado do Rio Grande do Sul. CRS-IFEM, tá? .com.br. E aí, cada um pode acionar ali. Muito bem. Essa é a central do registro de imóveis, né, doutor Lamanão? Central do Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul, correto? CRI-rs.com.br. Esta central, ela já está em vigor desde o ano para o lançamento. Mas ela iniciou, doutora Kari, apenas com fornecimento, expedição de certidões, tá? De matrículas e livro 3, tá? Com a visualização de matrículas, correto? Tá? E com buscas, correto? Essa central, nós temos todos os registradores de imóveis do estado do Rio Grande do Sul, os 228 já integrados na central. Então, hoje, a central do registro de imóveis, ela é integrada por 228 registradores de imóveis. E aí, quem quiser saber se fulano de tal tem algum bem imóvel, basta saber o CPF ou o CNPJ. Aí ele entra na CRI, ele faz o seu cadastro, faz a busca é gratuita, e aí, quando ele lançar o nome do CPF ou o CNPJ, vem tudo o que ele tinha e o que ele tem. Tudo na tela. Aí ele vai ter que escolher o que ele quer. Nós não conseguimos ainda, porque é bastante complexo, né, eliminar o passado, se ele quer saber só os atuais. Mas nós vamos chegar lá em breve, aí só os atuais. Bom, aí eles faz o cadastro, aí agora ele vai fazer o pedido e vai dizer que ele quer a certidão física e quer materializar na segunda zona do Registro de Imóveis de Porto Alegre. Aí ele faz o pedido e faz o pagamento. Como é que ele faz o pagamento? Ou por boleto, que já está um pouco prejudicado, ou então por cartão de crédito, ou então compra de crédito. Ele, tipo, compra de crédito de celular. Você faz uma compra e você fica com crédito lá na central. Cada vez que você acessar a central e for usado, vai abatendo o teu crédito. E aí, quando tem um mínimo, ele é avisado que o crédito está superando, correto? Então, isso é para pedido de busca, buscas não se paga nada, e aí certidões, sim. Tem também a visualização de matrícula, que é a matrícula online, certo? A matrícula online, você sabendo do número, você abre, visualiza ela, e você pode ficar com ela aberta 24 horas, só vai pagar a busca. Agora, se você sair do sistema e voltar, você vai pagar novamente, correto?
Tá? E ainda temos, digamos assim, a certidão digital, que é aquela assinada que você pede, né, e encaminha. Então, esses eram os serviços que nós tínhamos até o dia 26 de março desse ano, correto? E a pandemia já existia e os cartórios estavam fechados, porque a corregedoria, no dia o parecer número 11, proibindo a abertura do serviço, só aqueles casos de urgência. E aí começamos a trabalhar, já vinha sendo trabalhado no e-protocolo, correto? O e-protocolo. E aí, então, o dia 26 de março, entrou em vigor no Estado o e-protocolo, correto? Então, esse e-protocolo, ele tem por finalidade receber qualquer título para o seu registro, a sua qualificação. Nós tivemos o privilégio, em virtude do sistema que nós adotamos da informática um pouco elevada, com matrículas online, autoatendimento, todo ele informatizado, de sermos o primeiro ofício do Rio Grande do Sul a receber um título pelo e-protocolo. E foi de um advogado que faz parte do Ibradim, que é o Fábio, doutor Fábio, ele, Baldissera, foi o que nos deu esse privilégio. Ele entregou no dia 26, porque já tinha um documento lá tramitando e faltava um outro, aí ele entregou, no dia 27 deu toda a... Foi uma sexta-feira, na segunda-feira, o dia do sistema. Não foi um sistema todo ele eletrônico, porque nós não tínhamos ainda e não temos, que é a certidão digital, certo? A certidão da matrícula digital, nós estamos com um pedido na corregedoria, correto? Para que ela nos autorize aos registradores de imóveis, além de trabalhar, pode emitir uma certidão da onde você estiver digitalmente. Tu entendesse? Você busca a matrícula no teu sistema, faz os lançamentos lá e assina digital, correto? Para nós fazermos isso, as diretorias do IRIRGS e do colégio, e eu também, entendemos que teria que ter autorização da corregedoria, porque é um lance muito arrojado para se fazer. Está lá tramitando. Então, no momento que a corregedoria nos autorizar, os colegas que estão preparados para receber já o e-protocolo e trabalhar tudo no sistema de registro eletrônico, correto? Poderão também. E uma vez a matrícula é assinada digitalmente, o próximo ato, depois que voltar à normalidade, ela vai ter que continuar sendo assinada digitalmente. Ela não volta mais ao sistema antigo, correto? Então, pessoal, o e-protocolo, tu estás aonde agora, Zé Caio? Eu estou na minha casa. E onde é que é? Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. Muito bem. Agora você pode protocolar qualquer título. O registro de imóveis do Rio Grande do Sul estão abertos 24 horas, certo? Ele está hora aberto e hora fechado e hora aberto. Então agora, por exemplo, já são 17 horas e 45. Como passa, Deus meu. Como passa o tempo. Tá? Então, já estaria fechado. Mas ele está aberto para o encaminhamento do título. E aí nós temos aqueles títulos natos, digitais, aqueles que podem se transformar em nato, e tem aquele outro, para não deixar ninguém fora, que são aqueles que são desmaterializados. Quem acessar a CRI ou o meu site, pode ver ali, tem um roteiro de como você vai chegar lá para poder ir no e-protocolo. Acho que já falei demais, entendesse? Então agora vou oportunizar aí para alguém, se quiser fazer uma consideração ou saber qualquer coisa sobre o protocolo. Deixa eu até comentar uma coisa, né? Na verdade, essa primeira live nossa, essa nossa primeira experiência aqui, eu procurei justamente trazer o Dr. Lamanna, porque ele tem esse conhecimento aí de todas as especialidades, né?
Claro que com o foco no registro de imóveis, com toda essa explicação super importante, que eu acho que é de uma relevância enorme para todos nós, né, advogados e todo cidadão. E a minha ideia é depois trazer para a gente ter esse tipo de conversa aqui também o registrador civil de pessoas naturais, também o registrador de títulos e documentos e também o notário, porque cada uma dessas centrais tem as suas características próprias, né? Mas eu acho que uma coisa importante da gente pontuar ainda nesse tempo que nós temos, né? Eu gostaria de fazer aqui duas ponderações. Primeiro, em relação a esse provimento que é o 17, agora de 2000, que revogou os provimentos anteriores aqui da nossa corregedoria, né? E que acabou trazendo aquilo que o Conselho Nacional de Justiça já regulamentou. Nós tínhamos o provimento anterior, que era até o dia 30 de abril, e aí eu digo assim, né, a gente está vivendo por etapas, né, cada semana ou cada 15 dias, esse provimento agora tem um prazo de vigência até o dia 15 de maio, esse provimento 17, e ele prevê várias formas de atendimento, né, ele fala do atendimento na forma de plantão, na forma de atendimento remoto e na forma de atendimento presencial. Isso. Este provimento ele estabelece que deverá acontecer um plantão presencial nas serventias, em todas as serventias do estado do Rio Grande do Sul, de no mínimo 2 horas por dia, né? Dentro de um intervalo de horário que é das 10 horas da manhã até as 16 horas, então das 10 às 4 horas. Então, assim, para quem está no estado, né, você deverá para o tabelionato ou para o registro para ver qual é o horário que está acontecendo se quiser fazer o atendimento presencial. Claro que o provimento estabelece ali vários regramentos para fazer esse atendimento presencial, tanto para resguardar a saúde dos funcionários que estão atendendo, do próprio tabelião, do próprio registrador, quanto das pessoas que forem até o local, né? Então tem regras bem específicas para isso, mas é importante dizer que esse funcionamento existe. Existe, então, essa possibilidade de obtenção de certidões e até mesmo de encaminhamento de certos atos já pelo meio eletrônico. Lembrar que para o registro civil das pessoas naturais, né? Porque a gente diz assim, olha, a vida segue, o mundo segue e as crianças estão nascendo, né? Então tem gente nascendo em todo esse momento aí conturbado, tá nascendo crianças e estão nascendo crianças. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, aquela possibilidade, aquele convênio que os registradores podem fazer com os hospitais para fazer o atendimento avançado,